Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 3 minutos, tem um protesto para fazer. Alguém tira Rafael Viana daqui, por favor. Entendesse? Hashtag quero Gaguinho de volta. Como assim? Pô, encontrei o Gaguinho no centro esses tempos. E ele disse que estava morrendo de saudade de vir fazer o programa conosco. Queridão. Que sentia muita falta. Sentimos tua falta também, Gaguinho. Negão, sentimos tua falta. Porque Rafa fica me apressando. Não me apressa, Rafa. Mas é o meu trabalho, cara. Não me apressa, que ninguém apressa a internet desse prédio. A internet não funciona. Meu trabalho é apressar as pessoas que estão apresentando esse programa. Não, não é, Rafa. Não faz E eu assim tento fazer o melhor estilo Gaguinho, aos gritos. Aos gritos que... Ei, negão. Olha aqui. Bom dia a todos e todas. Muito 14 de junho de 2018. Muito frio. Temperatura 9,6 e a sensação 5,4 neste momento em Rio Grande. Umidade relativa do ar 73%. É a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. Tá bem? E a gente vai fazer... Tá bom, tá pouco. Eu nem vou fazer comentários hoje, tá, Rafa? Nem vou comentar nada. A gente vai fazer o programa de hoje, já anunciamos aí na página do Paralelo 30, um bate-papo cultural falando sobre a cultura negra, a expressão artística da cultura negra. E vamos receber daqui a pouquinho a Pérola Negra, MC Pérola Negra, que chega aqui no estúdio para nos contar um pouco do lançamento do seu novo clipe, Histórias Cruzadas, que acontece no próximo domingo agora. E falar um pouco mais de cenário, de como é... desconstruir tudo isso que está posto. Uma das propostas do videoclipe, deste novo videoclipe, é desconstruir até a linguagem visual, né, com que os videoclipes são estruturados, montados. E a gente vai conversar um pouquinho mais com ela sobre todas estas questões. 11h05, vamos para alguns informes, algumas notas para iniciar o nosso programa de hoje. Eu vou trazer, Rafa, antes de passar para vocês aí, vou trazer a notícia que ontem eu dei só a manchete, tá? Que fala, né, que o câncer é a principal causa de morte em quase 10% das cidades brasileiras. Tá? E, enfim, fala no geral, né, das cidades. O câncer já é a principal causa de morte, repetindo, em quase 10% das cidades brasileiras. 516 do total de 5.570 municípios do país. Com isso, nesses municípios, os tumores malignos são mais fatais do que qualquer outro aspecto, seja em relação a doenças ou até mesmo acidentes de trânsito e homicídios.
O levantamento, feito com base nos números oficiais mais recentes do Sistema de Informação de Mortalidade, lá de 2015, foi divulgado, então, abril deste ano, pelo Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Aí, segundo os pesquisadores, o câncer avança a cada ano. E com a manutenção dessa trajetória, em pouco mais de uma década, os tumores malignos serão os responsáveis pela maioria das mortes no Brasil, ultrapassando a liderança que, durante décadas, ficou com as doenças cardiovasculares e aparelho circulatório. Aí tem um mapa do Brasil que diz onde o câncer é a principal causa de morte, tá? Quantidade de municípios por estado. Aí vai traçando ali durante todo o mapa e tem as cores, né? Onde as cores são mais fortes é onde tem mais causas de morte por câncer. E de todo o território nacional, o Rio Grande do Sul é o estado com mais municípios na lista de morte por câncer. São 140 municípios em todo o estado onde o câncer é a principal causa de morte. Tá? Sendo recordista, com certeza, diante de todos os outros estados e municípios aí do território nacional. Aqui diz o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de municípios onde o câncer é a primeira causa de morte. Enquanto em todo o país as mortes por câncer representam 16,6% do total, no território gaúcho, esse índice chega a 33,6%. De acordo com os autores da pesquisa, um dos fatores que pode explicar a alta incidência de câncer na região são as características genéticas da população, que, devido à cor de pele mais clara, pode apresentar maior predisposição para desenvolver o câncer de pele, tipo melanoma, por exemplo. Mas nós trazemos, com certeza, e essa é uma publicação do jornal O Globo, mas nós trazemos, por óbvio, uma questão alarmante que já trouxemos e seguiremos trazendo aqui no Paralelo 30, que é a questão do uso de agrotóxicos, né? E se utiliza, assim, Rio Grande do Sul é recordista em uso de agrotóxico, de veneno, né? Nas lavouras, na alimentação. E tá aí, né? Estamos morrendo com o que comemos. Bem? Até quando a gente acha que está comendo saudável, não tá. É verdade, Rafinha. Não tá. É verdade. Infelizmente é isso. Por isso que a gente sempre incentiva, né? Que dentro das possibilidades que a gente faça o uso, consuma, compre produtos orgânicos da agricultura familiar. Enfim, sempre tome o cuidado de perceber de onde vem aquilo que a gente está comprando. E sabemos que na correria da vida, né, atual, às vezes é difícil a gente ter tempo para parar e ver todos os detalhes, né? Mas é importante dar prioridade para a alimentação, sim, né? Que é o que nos mantém aí de pé para seguir na correria da vida, né? Então, isso aí. É importante. Passo para ti. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Dia 20 de junho acontece um evento chamado Brasil, Análise da Conjuntura Política e Eleições 2018, na UFPEL. Tá? O evento aí tem o intuito de promover a análise da conjuntura política brasileira, discussão e reflexão acerca dos possíveis cenários para o pleito eleitoral de 2018, referente aí à presidência da República. E vai rolar um painel, então, para fazer isso, tá? Que contempla aí as ciências sociais de forma ampla. Os palestrantes serão o professor Álvaro Barreto, tá? Da UFPEL, o professor Ricardo Severo, aqui da FURG, e a professora Raquel Recuero, também da UFPEL. O credenciamento ocorre no dia 20 do 6 mesmo, das 6h30 da tarde até às 7 horas da tarde. Tá? E vai rolar no prédio novo lá do Céus, que é o Auditório Sala 32, na Rua Alberto Rosa, número 137. Tá? Então fica o convite aí, acho que é um evento bem legal, vai acontecer ali em Pelotas, né? Numa mescla aí de professores de lá e daqui. Tá? E vai estar, acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso aí e acompanhar para poder saber o que vai rolar. Né, qual é a visão aí desses professores do que vai rolar para o nosso pleito aí das eleições presidenciais em outubro. O que é essa conjuntura e o que vai se apresentar, né? O que vem pela frente. Tá certo. Érica, não sei se tu tá com a notícia aí da Argentina. Tá, isso pode ser então, né?
Vamos trazer uma boa notícia. Boa. Uma notícia a se comemorar. Oh. Em sessão de mais de 20 horas, deputados argentinos aprovam a legalização do aborto. Após mais de 20 horas de debate na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que Descriminaliza o aborto na Argentina foi aprovado nesta quinta-feira, dia 14. A iniciativa teve 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. Agora, o projeto que permite a realização do procedimento até a 14ª semana de gestação seguirá para o Senado. Muito bom. Me deixa muito feliz. Pô, né? E temos... Seguindo a esteira internacional aí, que já veio, né? Acho que foi Irlanda, né? Que a gente já teve esse mês. A Erika estava comentando isso, né? Que aprovou, né? Passou mais aí. um país. Mais um país. Pô, e tu vê, numa Argentina que vem com um governo bem mais à direita, né? Com um governo liberal e tal. Mas, pelo jeito... Se bem que, para ver a quantidade de votos, né? 129 a 125, tu ainda tens um congresso argentino bem dividido, né? Sim. Mas... Vamos comemorar porque com uma vitória, né, contra o conservadorismo aí. Do movimento feminista, né? Com certeza. Com Mais certeza. uma vitória do movimento feminista. Uma ótima vitória a ser comemorada, com certeza, né? Um avanço com relação a política, né, do país. Por mais que a Argentina esteja liberal, pelo menos está um pouco menos conservadora. Com certeza. Né? Conseguiu passar num congresso, uma coisa que eu acho que dificilmente a gente conseguiria passar aqui, com o congresso que nós temos hoje. Total de acordo, Né? Rafa, infelizmente. Então, por mais que o Macri não seja quer dizer, isso não é uma iniciativa dele, né? Mas traz um governo liberal à direita, bem à direita na Argentina. Pelo menos no Congresso a gente conseguiu uma vitória ali, né? Os argentinos conseguiram uma vitória legal. Sim. Né? Para uma política pública mais progressista. Não, e eu preciso comentar que ontem, quando a Erika falou, em seguida que cheguei aqui, a Erika comentou, né? Que tinha acabado de sair a notícia. Aí eu comentei que ontem à noite ainda estava tentando ver se saía o resultado e fui ver um dos ao vivo, não lembro em qual dos portais, se era do Estadão, se era do G1, não lembro. Mas era uma das transmissões ao vivo da sessão lá na Argentina. E quando coloquei, tinha um deputado, homem, falando e fazendo uma fala bastante posicionada em defesa da legalização, da descriminalização. E em seguida dele veio uma mulher deputada que fez uma fala completamente ao contrário. Uma fala conservadora, uma fala de direita, né? E aí também não consegui ver até o final. Mas trago isso até para dizer, aí dentro dessa questão do feminismo que a gente coloca, né, Erika, que o machismo ele é reproduzido por homens e mulheres, né? Infelizmente. Ele é reproduzido por homens e mulheres, e sim, nós podemos ter homens que compreendam e tenham uma visão da necessidade, né, enfim, de que as mulheres tenham o poder e a decisão sobre os seus corpos, enquanto uma mulher pode não ter essa visão, que foi o que aconteceu ontem nessas duas falas que eu assisti ali, né? Enfim, estava bem dividida a coisa. Eu tenho a impressão de que o debate a respeito de aborto ele começa errado, né? Porque a gente começa o debate a respeito da descriminalização falando que se descriminalizar as mulheres vão começar a abortar, quando na verdade não, né? Tipo, a gente já tem inúmeros casos de mulheres que morrem em abortos clandestinos, né? E aí o debate na verdade é sobre se tu queres que essas mulheres sobrevivam ou não, né? Tem o direito a um procedimento seguro, assim como mulheres que têm dinheiro para isso vão numa clínica e têm acesso. É isso. Esse deputado ontem falava justamente isso, né? Amanhã, quando sairmos daqui, independente de aprovarmos ou não, o mesmo número de abortos vai acontecer. Não vai aumentar ou diminuir. O que pode aumentar ou diminuir é o número de mulheres que vão morrer ou viver em função desses procedimentos. Exatamente isso. No fim, se resume sempre a mesma coisa. Não é sobre o aborto. É sobre o poder aquisitivo econômico de quem pode ou não fazer. Porque, como tu disseste, os abortos sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Assim como N outros procedimentos ilegais acontecem e continuam acontecendo diferente do que tu vai fazer. Por exemplo, tu acha que o fato de tu legalizares o uso da maconha vai fazer com que mais pessoas usem maconha?
Não, cara, quem usa maconha porque quer, vai usar ilegal ou legalmente. Sim. O fato de tu legalizar, tu só torna isso, na verdade, uma operação legalizada, né? Vinculada ao Estado, né? Com certa fiscalização, ou sei lá como. A mesma coisa Sim, se com tu... acompanhamento Com acompanhamento psicológico, psicológico. que for. O aborto é a mesma coisa, cara. Os abortos já acontecem. O que a gente está discutindo, na verdade, no Senado é se tu vais dar amparo do Estado para quem não tem condições econômicas de fazer ele. Né? Tipo assim, o Estado vai ajudar as pessoas que não têm poder aquisitivo, que são economicamente frágeis, vulneráveis, ou o Estado vai continuar se fazendo de rogado e que não vê, virando cabeça pro lado e sem enxergar nada? Não é, e é justamente isso. Vai continuar legitimando de forma... Sim, sendo cúmplice, né? Não, sendo cúmplice de uma elite que vai seguir fazendo procedimentos seguros de aborto e vai continuar criminalizando Exatamente. Mulheres pobres Exatamente. que não têm acesso. A discussão e que acaba morrem sendo por sempre isso. essa. É isso, né? Tu vais ajudar ou não os pobres ou não. É isso. Né? Tipo, tu vais ajudar quem não tem poder aquisitivo ou vais deixar morrer? Vai Essa é a questão. legislar por essa parte da população ou não, né? Essa é a questão. Pérola Negra, oi. Oi. Bom Deixa eu abrir o dia. microfone aqui. Peraí, ainda Abri. não tá, é o Pronto. 2. Agora sim, agora dá teu bom dia. Agora estás no ar. Bom dia, gente. Bom dia. A gente estava aqui dando uns informes antes de tu chegar. A gente pega esses minutinhos iniciais para isso. E falando sobre várias coisas, entre elas, que saiu agora a notícia da votação na Argentina da descriminalização do aborto, né? Que Sim. mais Vitória. uma conquista aí para as mulheres. O né? engraçado que todos os países, todo o planeta Terra consegue de alguma forma evoluir, menos o Brasil, né? Pois O Brasil está sempre excluído da evolução, ou seja, as mulheres argentinas conseguiram um grande espaço que a gente vem lutando também há muito tempo, Bastante né? tempo. E passa ignorado. E sobre essa questão que ele estava falando das pessoas que não têm condições, né? Fazer o aborto, o que acontece? Eu entendo que no Brasil toda a política quer que os pobres morram, né? Então, o aborto, a liberação de drogas, a falta de controle com drogas, porque todo mundo já sabe que a maconha, que tudo isso faz parte de um estereótipo político, né? Que não tem nada a ver com o que eles dizem que é, que o viciado, quando fala que começou com cigarrinho, ele também está manipulado a pensar dessa forma, mas, na verdade, começou desde suas frustrações como ser humano, né? Então, essa questão toda é que a política brasileira nada mais quer que todos nós não existimos e que o legado deles financeiro, a família deles continua ali, firme e forte. Exatamente. Com certeza. É isso. Esse É por aí que a gente vai. Lindíssima, falou tudo. Dá licença. Esse é o nível do papo, né? Acho que é isso aí mesmo. Não é por aí, sim. Olha aqui, ó, 11h19. Acho que a gente pode seguir no papo. Daqui a pouco vamos puxar uma das músicas da Pérola que Por tá vocês, aí. vocês que mandam. Vamos, Vocês que daí mandam. ela já vai ficando à vontade, pegar um cafezinho e tal. E aí a gente pode seguir por aí, porque acho que a ideia do papo é essa mesmo, né, Pérola? É tanto falar do que está vindo mais de novidade aí, mas também falar de todas essas coisas que estão dentro das tuas composições também. Sim, com né? certeza. Inclusive, agora, quando foi ontem, recebi o convite de uma colega, né, para a gente fazer um grupo de mulheres e a gente tratar justamente isso, as mães solteiras e as mulheres que passaram por situações ou têm uma ideologia desconstruída sobre a questão do aborto, né? Legal. Porque acaba sendo um assunto muito abafado e é muito importante, né? É isso aí. Show, então, 11h20. Vamos ouvir uma musiquinha, Rafa. Bora Acho lá. que dá pra gente Claro. ouvir a música, fechar o primeiro bloco. E aí depois, no segundo, a gente conversa mais ainda. Vamos ali. Ajuda das palavras me traíste enquanto estive ali. Disse que poderia contar contigo quando preciso e de repente você some. Olho dos montes ignorando as hipóteses de sua infiel palavra. De mascarado tirei a sua máscara. Todos viram que não valia nada. Isso tudo por medo ou por falta de caráter. Mil possibilidades, eu acreditei que não fosse verdade.
Hoje a distância me mantém segura de suas juras. Me ergui sem a sua ajuda, mas confesso estar assustada. Seu poder manipula, sem permissão você invadiu, mas deu tempo, consegui fugir. Sua ideologia te define, não vou te desconstruir. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Com o Judas das palavras. Me iludi com suas verdades, todos acreditaram, e no final, como mágica, me surpreende. Traiu a todos que torciam para que fosse feliz. Quanto vale suas ações no dia a dia? Como não sou Deus, sei que o meu perdão não terá na sua vida. Antigamente as coisas eram diferentes. Atualmente identifico Judas de longe. Como você, o céu tem aos montes. Tá aí o que se espera de um grande homem. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Por medo amei, por medo fiquei, por medo lutei com o Judas das palavras. Com o Judas das palavras. Toca 707, toca 707, toca 707, 7777. Por favor, vou precisar de um psicólogo, uma psicóloga. Tem Rafa no estúdio. Tô dizendo, cara, que o inverno me faz muito bem. Ai, pois é, né? Já viu alguém mais bem-humorado que eu aqui nesse programa de manhã? Um humor insuportável, um frio desses, Rafael Viana. Como, cara? Mau humor como? Eu tô super bem-humorado. Que bom humor insuportável. Que bom humor insuportável. Bom humor insuportável. Poxa Ótimo. vida! Ah, não. 5 graus é pessoa cheia de vontade. Que isso? Só? Não. Olha aqui, ouvimos Pérola Negra com... Qual era o som que a gente estava ouvindo aí? Judas. A gente chegou a ouvir da outra vez que tu veio aqui, Judas, também. Ah. E, bom, agora a gente tem algumas músicas aqui. Tem mais uma sendo lançada, né? Pérola, nesse domingo aí agora. Sim. Um videoclipe. E vimos ali que tem toda uma proposta de mais desconstrução. Então, a História Cruzada é o novo single, né? E ela tem uma história, na verdade, que é assim, existe o filme, né? História Cruzada. Pois é, eu sou ia te perguntar. apaixonada. Eu também. Eu vejo umas 10 vezes e reajo da mesma forma também, sempre. Já vi várias vezes. E então esse filme, por ver várias vezes, por admirar a força e tudo que tem ali, eu comecei a reparar e ver o filme com outros olhos, né? E aí eu percebi que tem uma parte onde a protagonista evita falar do filho dela, né? Para quem não sabe, ela é uma mulher negra que trabalha para brancos e cuida de criança dos brancos. Então, ela começa a vivenciar uma solidão, porque, na verdade, ela teve que aprender, assim como muitas mulheres, né, a amar e a cuidar dos filhos dos brancos, e não teve tempo e amor para o filho dela, né? E aí, por um detalhe assim mínimo, eu ainda não sei porque o diretor não quis focar nessa parte, né? Mas quando ela começa a falar sobre o filho dela, ela expressa uma tristeza muito grande, que é quando vem à tona que ela perdeu o filho para a guerra,
Que o filho dela era um homem negro e era do exército. E assim como era algo normal naquela época, né, nos Estados Unidos, os homens negros faziam parte da guerra. E é uma guerra que não era deles, na verdade, porque eles defendiam um país que queria mais que eles morressem mesmo, né? Então, inclusive, era até uma forma de exterminar com mais facilidade os homens negros, portanto que eles não tinham preparo nenhum. Davam um uniforme para eles e diziam, é isso aí, vocês estão indo para a guerra e tem que ir, né? E assim como foi feito também na escravidão. Então, eu comecei a ver isso, e é uma dor que existe e sempre vai existir, a dor da perda de um filho, independente de ser branco ou de ser negro, né? Mas, ainda assim, a sociedade negra, ela vivencia isso com muita mais facilidade. Então, eu pensei uma forma de dar uma perspectiva, uma voz, na verdade, para essa família, no caso, né? Que aí tem grande influência do filme, mas nada mais é do que o desabafo de uma mulher negra em relação... Porque, assim, eu escrevo minhas músicas, mas, de certa forma, às vezes, parece que nem sou eu que estou escrevendo. Olha aí. Porque é uma inspiração e tem histórias ali, que tem história um pouquinho de cada pessoa que eu conheço, né? Sim. Tem um pouco da minha história, tem um pouco da história do meu amigo, tem a história do menino que apareceu no jornal e hoje em dia ninguém mais lembra quem é. Então, tem tudo um pouco disso, né? E a História Cruzada é o resultado disso, assim, é um desabafo de uma mulher negra que consegue visualizar muito bem a dor de que as mães negras sentem. Então, na música eu venho falando sobre isso, sobre a questão da guerra, sobre a questão da gente ter a liberdade de usar o nosso cabelo crespo sem ter que ter um peso na consciência em relação a isso, né? Eu falo sobre a questão da revolta, mas também trago de volta a nossa referência que a gente teve, o Martin Luther King, e as referências religiosas que tem a história negra, né? Então, a História Cruzada é a mistura disso tudo, assim. Bacana. E o clipe, como sempre, eu sou muito louca, entendeu? Eu gosto de vivenciar tudo muito intensamente. E o clipe era para ser feito em agosto. Olha só. Mas já tá pronto. Já tá pronto. Entendi. Entendeu? Entendi. É assim, eu peguei e fui para Pelotas com o meu amigo e diretor Cassiano, né? Que ele é estudante da UFPEL, mas ele é um cara muito dedicado, então ele é esforçado. Então, é uma pessoa que compra todas as minhas loucuras, assim. Inclusive, ele comprou do Aguento, né? E aí, eu peguei e falei para ele, Cássia, olha só, quero lançar uma música nova, que essa música já tá gravada há muito tempo, mas eu ainda não sentia que era o momento dela, né? E quando eu botei na cabeça que era o momento, eu botei nas redes sociais pra galera fazer uma votação de data. Selecionei 3 datas, porque eu tenho 3 amigas, muito grandes amigas, mulheres negras, que são importantes da minha vida, e achei que, de alguma forma, esse som poderia homenagear a gente se saísse no dia do nosso aniversário. Porque a gente é tudo geminiano ainda, né? E aí eu peguei e lancei. Só que eu não pensei nas consequências. E a galera chutou a data, que era dia 8. Não pensei nas consequências. Entendeu? Exato. E aí eu pensei, nossa, dia 8, falta uma semana. E eu não tenho absolutamente nada além de um som gravado, né? Eu não tinha nada. Porque agora eu tô vivenciando uma fase da minha profissão que eu preciso jogar um pouco mais claro para as pessoas de uma forma mais profissional, né? Porque Judas foi totalmente caseiro. Judas é rua total, sabe? Por mais que ele tenha essa coisa do jazz e tal, quem entende de técnica e tudo mais sabe do que eu tô falando, que o Judas é bem sujo mesmo. E tanto audiovisual também, né? Então agora eu vim preparando mais isso, né? O Cassiano, como a gente fechou uma parceria, tem o Duck, que também é o beatmaker que a gente tem, mais uma parceria também. Só que esse beat, por acaso, não é dele, né? Porque eu sou uma MC pobre, eu ainda não ganho dinheiro com Eve. Então, eu procuro e seleciono o beat da internet e acho, inclusive, isso essencial para minha carreira, assim. Claro. Porque, assim, eu tô sempre praticando e não preciso ficar dependendo de terceiras pessoas, né? Com certeza. E foi um beat que eu me identifiquei, que... Então, surgiu a inspiração e eu falei pro Cassiano, eu falei, amigo, a gente tem uma semana pra gente produzir alguma coisa pra me lançar uma música. A gente não tinha dinheiro, eu estava em Pelotas e ele pegou e falou assim, já sei, vamos fazer um vídeo curto. Eu falei, tá, beleza.
Aí, só que quando a gente foi ver, o vídeo curto já tinha 2 minutos e 40 exatos minutos que Da era música. da música. Eita! Tá, olha aqui, ó. Eu vou... Olha lá, ele tá Vem assim. em mim, senão nós vamos perder a resenha Você aqui. entendeu, Pérola? Ele tá assim, Tá. ele tá insuportável. Insuportavelmente disposto nesse inverno. Vamos lá. Inverno não, opa, outono. Não Vem- sei. vem em Alguém mim me que tem enganou. intervalo. Pra mim tá inverno. Alguém me enganou. Tá, então vamos. Vamos lá, que o Rafael Viana tá super afim. Vamos pro intervalo, vamos cumprir o rito como tem que ser. Intervalo, voltamos. Acho que podemos voltar com música, né? Por vocês. Podemos ouvir o outro som da Pérola. Falamos mais um pouco de histórias cruzadas e de história cruzada. Isso. E de mais o que ela quiser falar. Vamos lá. You don't